Seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Nós estamos aqui estudando, falando sobre a história do cristianismo. Hoje eu vou falar sobre a Reforma Protestante do século XVI, antecedentes e finalmente os antecedentes da Reforma, e o final da Idade Média. Quero falar hoje sobre a questão dos Estados Nacionais, os Estados Nacionais que são muito importantes, os Estados Nacionais que tiveram um contributo, tiveram um impacto muito grande para a Reforma Protestante. Então, nos séculos que antecederam a Reforma Protestante, a Igreja não via em um vácuo, mas sim em um contexto político social mais amplo, com o qual tinha múltiplas interações. No final da Idade Média, houve o surgimento dos chamados Estados Nacionais. As modernas nações europeias, o que representou uma grande ameaça às pretensões do papado. Na Alemanha, o Sacro Império Romano, e foi eleito imperador em 1476. Em 1456, um documento conhecido como Bula de Ouro determinou que cada novo imperador seria escolhido por 7 eleitores, 4 nobres e 3 arcebispos. Havia descentralização política, isto é, o poder dos príncipes limitava-se à autoridade do imperador e forte tensão entre a igreja e o Estado estava ocorrendo. Na França, houve o fortalecimento da monarquia com Filipe IV, o Belo, que veio do ano 1285 a 1314. Ele se reenfrentou com êxito o poder da igreja e dos papas e preparou a França para tornar-se o primeiro Estado nacional moderno. Na Inglaterra, o parlamento reuniu-se pela primeira vez em 1295. Esse país teve um grande rei na pessoa de Eduardo I, que viu no ano de 1307, no ano do seu falecimento, que julgou os nobres e enfrentou com êxito o Papa na questão de impostos. Então aqui tem os chamados Estados Nacionais. Dentro dos Estados Nacionais acontece aquela questão: por que devemos mandar o imposto para a Itália? Por que devemos mandar o nosso imposto para a França e não vem ser trabalhado aqui dentro da França, ou não vem ser trabalhado aqui dentro da Inglaterra, com suas políticas, com suas ordens sociais, etc. Então, uma da questão que temos aqui também, o declínio do papado, o declínio do papado. Esse período começa com o pontificado de Bonifácio VIII, que ele viveu em 1294 e 1306, um papa arrogante, ambicioso, que entrou em confronto direto com o rei Filipe IV acerca de impostos e de autoridade papal. Bonifácio publicou as 3 famosas bulas. Clérito laico, na qual reclama que os leigos sempre foram horte ao clero. E a outra, Escuta Filho, dirigida ao rei da França, denominado o Canto do Cisne do Papado Medieval. Irritado com as ações papais, Filipe enviou suas tropas. O Papa foi preso e faleceu um mês após ser libertado. Outra questão também que se segue aqui, segue um período de crescente desmoralização do papado. Clemente V, de 1305 a 1314, um papa francês transferiu a cúria, ou seja, a administração da igreja para Avignon, ao sul da França, no qual ficou conhecido como cativeiro babilônico da igreja. Em 1309 a 1377, em toda parte cresceram as críticas à extravagância, ao luxo da corte papal. João 22, de 1316 a 1334, mostrou-se eficiente na cobrança de taxas e dízimo para cobrir essas despesas. Finalmente, ocorreu o chamado Grande Cisma, em que houve 2 e posteriormente 3 papas rivais em Roma. Um Avignon, um papa em Roma, e o outro em Avignon e o outro em Pisa. Isso ocorreu em 1378 a 1417. Diante dessas situações constrangedoras, surgiu em toda a Europa um clamor por reforma na cabeça e nos membros. Olha, analisa só, diante dessa situação constrangedora, surgiu em toda a Europa um clamor por reformas na cabeça e nos membros da igreja e de toda a sociedade. Então nós temos aqui o chamado movimento conciliar. Durante o Grande Cisma, cada papa considerou-se o único legítimo e excomungou o rival. Assim houve a necessidade de um concílio para resolver a crise. O concílio de Pisa, em 1409, elegeu um novo papa, mas os outros 2 recusaram a serem depostos, resultando em 3 papas ao mesmo tempo. João 23, o segundo papa pisano, convocou o concílio de Constância em 1414 a 1417, que depois os 3 papas. Elegeu Martinho V como único papa, decretou a supremacia dos concílios sobre o papa e condenou os pré-reformadores João Wycliffe e João Russo e Jerônimo de Praga. O concílio de Basileia, em 1431 a 1449,
reafirmou a superioridade dos concílios. Finalmente, o concílio de Florença, em 1438 e 1440, tentou a união com a Igreja Ortodoxa, frustrada pela conquista de Constantinopla pelos turcos em 1453. Reafirmou a supremacia papal. Essa tentativa fracassada de tomar a igreja mais democrática e governá-la através dos concílios ficou conhecida como conciliarismo, né? Conciliarismo. Então nós temos aí o chamado agora os movimentos dissidentes, né? Outros aspectos desse período de efervescência foi o surgimento de alguns movimentos dissidentes no sul da França, que despertaram forte oposição da Igreja Católica. Um deles foi os cátaros, em grego, né, puros, ou albigenses na cidade de Alba, surgido no século XI. Caracterizava-se por um sincretismo cristão, gnóstico e maniqueísta, com um dualismo radical, espiritual ou matéria. Extremo ascetismo. Foram condenados pelo Quarto Concílio de Lateranense, em 1215, mais tarde aniquilado por uma cruzada. Para combater esses e outros hereges, a Inquisição foi oficializada em 1233. Outro movimento liderado por João Valdo, né, eu já falei em outros vídeos anteriores, o Valdense, em 1205, o Valdense de Leão, cujos seguidores ficaram conhecidos como homens pobres de Leão. Tinha um estilo de vida comunitário, ensinava a escritura no vernáculo, enfatizando o sermão do monte, né? E incentivava a pregação de leigos e de mulheres, negando o purgatório, condenado pelo Concílio de Verona no século XII, foram muito perseguidos, refugiados-se em vales remotos, quase inacessível dos Alpes italianos. Mais tarde abraçaram a Reforma Protestante, sendo assim uma das poucas igrejas protestantes anteriores à Reforma do século XVI. Os primeiros movimentos de reforma, isso eu quero estar gravando no próximo vídeo, né? Já falei sobre eles agora, mas esses movimentos são muito importantes, que vão estar como precursores, como os demais foram tudo precursores para a Reforma Protestante, né? Então eu quero falar no próximo vídeo, dentro da série aqui, História do Cristianismo, Reforma Protestante do século XVI, os primeiros movimentos de reforma do século XIV e século XV. Então, shalom, até o próximo.